Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo de AGP Studios Vlogs. E é para um vídeo mais do que especial, um vídeo do quadro AGP Aero, porque lá no meu Instagram, @repórtermirinagp, eu tive a honra de conversar com Gianfranco Panda Betting. Para você que não conhece, ele foi o primeiro funcionário da Azul Linhas Aéreas Brasileiras e também um cofundador, ele já foi vice-presidente da Trans Brasil. Hoje trabalha para David Neeleman, como já trabalhou, e tem uma história sensacional na aviação. E a gente bateu um papo um pouco sobre a carreira dele na aviação, respondeu umas perguntas lá no Instagram. Então confira só a entrevista e não esqueça de seguir o Panda, @pandabetim, e eu, @repórtermirinagp. Espero que vocês gostem dessa entrevista. Lembrando que a entrevista tá de pé, na vertical. Mas mesmo assim fica muito legal de acompanhar. Obrigado, não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fala, Panda, tudo bom? E aí, cara, tudo bem, Arthur? Tudo bom. Primeiramente, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite, assim. Eu tô até nervoso, porque a É, admiração que eu tenho por você, acho que... Você sabe que você é um dos mitos da aviação brasileira, né? Então, sou não. Primeira coisa, não vamos ficar nervoso, vamos ficar calmo. De boa? é, de boa. Não, Queria agradecer. é sério, é sério, não tem essa. A Queria gente nasce agradecer. igual, careca e pelado, e morre muitas vezes careca, que vai ser meu caso. A diferença é que normalmente coloca um terno em você. Então não tem essa de, o cara é importante. Cara, não tem nada disso, meu. Nós somos tudo bicho d'água. Então não tem essa. Pode relaxar, porque aqui não tem frescura. Eu queria agradecer você por ter aceitado o convite, agradecer todo mundo aqui que está entrando na live. Ser um bate-papo um pouco, que eu queria apresentar até para os meus seguidores, para os seguidores do Panda. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira na aviação. Eu tô aqui com o seu currículo, mas eu acho que você dando uma explicando um pouco da até sua relação com a Transbrasil. Enfim, você já sabe do que eu tô falando. Sei sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gianfranco Betting, mas todo mundo, inclusive minha mãe, todo mundo me conhece, me chama por Panda, que é esse bicho aqui, que é muito simpático, vem da China, né? Como o coronavírus, né? Mas ele não provoca tantas dores de cabeça como esse vírus aí. Mas esse bichinho, ah, o panda está em extinção, o corona não sei. Esperemos que sim. E o panda tem duas características. Ele passa a vida inteira comendo bambu e se reproduz muito pouco. Eu não vou elaborar esse assunto a respeito da reprodução e também dos meus hábitos alimentares. Mas eu já, além do bambu, eu como cheeseburger também, Opa, cheeseburger aí. opa, Aí, caiu Arthur, aqui o pegou uma tripé. turbulência aí, cara? Quase isso, o tripé aqui não tá colaborando muito hoje. Tá bom, Pronto, acontece. Então, tá bom. agora foi. Tá tranquilo aí? Tá, deixa eu segurar aqui melhor que esse tripé aqui, tá? Pronto, Isso. agora sim. Então deixa o Arthur estabilizar aí. Pronto. Beleza? Pode continuar, desculpa qualquer coisa. Então tá bom. Enfim, desde que me conheço por gente, eu gosto muito de aviação. Na verdade, eu sou maluco por aviação. As três primeiras palavras que eu falei na vida foram Varig, Varig, Varig. Pra você ver como eu sou maluquinho desde o comecinho. E aí, eu fui seguindo essa maluquice a minha vida inteira, assim. Na verdade, eu tive muita sorte porque com 9 anos de idade eu conheci o fundador de uma companhia aérea chamado Comandante Omar Fontana. E aí, após ter conhecido o Comandante Omar Fontana, ele meio que me convidou para ajudá-lo, virar uma espécie de secretário dele e braço direito. Com isso, eu fui trabalhar na Transbrasil, que era uma companhia aérea que existiu no Brasil até o ano de 2001. Lá eu trabalhei na área de marketing. E com 9 anos de idade, eu fiz a pintura de um avião. Vou até mostrar qual. Porque era assim, os aviões da Transbrasil eram todos coloridos. Esse Sim. aqui, ó. E a Transbrasil pintava Olha, os aviões sempre com duas cores, tá vendo?
E aí o comandante Omar Fontana, ele chegou para mim e falou, olha, o Gianfranco, me chamava de Gianfranco, se você se esforçar aí, bola umas combinações de cores e tal, e se eu gostar, eu vou pintar um avião. Eu falei, nossa, imagina para um guri de... Nessa época eu já tinha mais, já tinha 12 anos de idade, tinha a sua idade mais ou menos. Ó, Imagina para um cara de 12, 13, conhecer o presidente de uma companhia aérea, o cara fala, é. se você caprichar, eu vou pintar um avião com as cores que você escolheu. Então, foi o que aconteceu, e no final ele pintou 2 aviões, que me deixou muito feliz, muito honrado, foi o primeiro trabalho, né, que eu fiz. Assim, e daí eu me apaixonei pelo homem lá, pelo Omar Fontana, virei assim, fã de carteirinha dele, acho que a recíproca foi verdadeira, ele meio que foi me criando, me cuidando, e eu, quando fiz 18 anos, fui trabalhar em publicidade, trabalhei em agências, e aí uma hora ele me chamou para trabalhar com ele, assim, no Grupo Transbrasil. Eu primeiro fui cuidar da propaganda lá do grupo, fiquei 2 aninhos fazendo isso, em 1990 a 92, aí saí, voltei para publicidade, fui trabalhar em agências de propaganda, cuidando da conta da Transbrasil, e aí, em 95, ele me chamou e falou, não, você tem que trabalhar aqui comigo, vem cuidar do marketing aqui da companhia, e eu fui. Fiquei mais 2 anos lá, até 97, aí em 97 eu acabei saindo, porque havia uma longa história e tal, acho que não é o caso da gente contar aqui. Sim. Porque é longa, não porque tenha nada de muito misterioso, pelo contrário, mas só porque a gente tem que resumir essa conversa para não ficar longa demais, né? Sim. E aí eu voltei a trabalhar em propaganda, fiquei uns anos trabalhando com isso, até que em 2008 o David Neeleman veio para o Brasil montar uma companhia aérea. E aí um amigo em comum falou, David, você precisa conhecer um cara que é maluco, tal, o Panda. E o David falou, tá bom, não tenho nada a perder, tal. E aí ele e um grupo de executivos, realmente a gente marcou uma reunião, aí eles gostaram muito assim da minha maluquice, da minha paixão por aviação. Eu achei o projeto deles fantástico, e aí, em função disso, eu me transformei no primeiro funcionário de uma companhia que estava nascendo, que nem nome tinha na época, era Azul. Aí eu fiquei 7 anos na Azul como diretor de marketing, comunicação, cultura e produto, bastante coisa, e em 2015 eu saí da Azul e mudei de país. Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu estou falando aqui de Miami. Mas eu continuo trabalhando com empresas no Brasil. Antes dessa crise do corona, eu ia todos os meses para o Brasil. Espero poder voltar em breve, né? Assim que terminarem essas sanções de viagem, né? Hoje em dia nem brasileiros não podem vir para os Estados Unidos, tá bem chatinho, tá bem complicado. E é isso. E hoje eu atendo clientes de companhias aéreas, trabalho com o David ainda, ele está fazendo uma nova companhia aérea chamada Breeze, então ele me chamou para fazer a marquinha, a identidade da companhia, eu fiz. Então a gente vai voar com os aviões todos azuis, assim, todos bonitos, porque azul é a cor preferida dele mesmo. A minha cor preferida é a verde, né, por causa do Palmeiras. Mas... Depois a gente entra nesse assunto aí de futebol. Esse assunto aí não tem fim. Os caras já vai vir um babaca e falar, o Palmeiras não tem mundial. Que legal, que engraçado. Quer ver? Daqui um minuto tem um trouxa falando, o Palmeiras não tem mundial. Né? Então tá bom, por favor, vamos ver quem vai ser o primeiro trouxa a falar, Palmeiras não tem mundial. Vamos esperar. Bom, eu vou começar aqui, que eu tô vendo aqui na caixa de perguntas. Já tem pergunta aqui do pessoal, tem bastante. Perguntas. Aqui, Alicia. Qual, na opinião dele, é a melhor companhia aérea do mundo? Eu acho a Singapore Airlines. Isso tem uma coisa que eu não falei aí nessa conversa. O Palmeiras, estou lendo Palmeiras aqui. O Palmeiras tem mundial sim, Claro que tem, né? Enfim, mas vamos ver. Eu acho assim, isso eu esqueci de falar. Nesses anos todos, eu comecei a colaborar com uma revista chamada Flap Internacional. E, ao escrever para essa revista Flap Internacional, eu escrevia sobre 2 coisas, basicamente. História das companhias aéreas, história dos aviões, porque eu sou muito CDF, assim, eu adoro estudar. Assim, eu estudo, eu tenho uma coleção, tem uma biblioteca, cara. Eu vou até mostrar, vou fazer uma live mais dinâmica aqui, porque eu acho que é mais legal. Nossa, e essa sua coleção é de invejar todo mundo. Essa aqui é a coleção, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Abrir aqui a janela. Essa aqui é a coleção dos aviãozinhos. Tem milhares, tal.
Tá vendo? Olha só. É avião para burro que tem aqui. Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui, ó, é a minha biblioteca, porque acho que isso é uma coisa bacana. Sim. Ó, aqui estão os meus livros de aviação. Vou até me afastar um pouquinho para você ver quanto livro que tem. Tá vendo? Não. Isso aqui, ó, do chão até o teto, é livro de avião, tá? E outra coisa que o pessoal sempre fala, o cara é maluco, meu. Ele tem uma hélice de Electra na casa dele. Tem o menor, olha. Ai, nossa, Tá isso vendo? é incrível. Isso aqui é uma hélice de Electra. Deixa eu filmar ela melhor aqui. Ó. Afastar um pouquinho. Peraí, só pra... Aí, ó. Tá vendo? Olha só. Bacana, né? Isso aqui tava no motor do Electra, meu. Tem 1,90 m de altura. É enorme, ó. Quer ver? Só pra você ver a altura dela. Eu tenho 1,80 m. Ela tem 1,90 m. Bom, então acho que eu nem preciso perguntar qual é a sua aeronave comercial favorita. Essa aí, né, cara? Ó, então aqui os livros, né? Isso aqui é tudo livro de avião, cara. Isso aqui tá bem organizadinho. E eu li todos. Fala, você comprou? Não, tá tudo lido aqui. E na verdade tem até mais uns livros aqui que não coube, né? Ó, aqui estão os meus livros, né? Porque eu escrevi 15 livros, né? Estão aqui. Então esses são os livros que eu escrevi, minha coleção completa. Tem um que acabou de ficar pronto, ó, que é até legal a gente falar dele, porque esse aqui é um livro que eu fiz explicando como é que é voar nas companhias aéreas do mundo inteiro. Que é um pouco isso que a gente estava respondendo essa pergunta, né? Fala assim, qual que é a melhor companhia aérea do mundo? A companhia que eu mais gosto de voar chama Singapore Airlines, tá? Então deixa pronto, assim, ó. A Singapore Airlines é a minha companhia aérea preferida. Eu acho que eles têm muita qualidade e uma coisa que é muito importante, eles têm um padrão muito elevado e eles não caem. Fica sempre muito bom voar com eles. Assim, nunca tem susto, nunca tem um voo ruim com a Singapore, entendeu? As avaliações dela. E esse livro aqui, ó, o Come Fly With Me, mostra como é que é voar em 138 companhias aéreas diferentes. Não. Então, cada página dupla dessa daqui, ó, é uma companhia em um voo diferente. E aí eu vou comparando, né, os estilos, os serviços, tal. E é um livro que eu curti muito fazer, fiquei quase um ano para fazer. Quer dizer, quase um ano escrevendo, né, fora os voos, tal. Porque aí tem voos em 71 países, tal, né? Então, Bom, uma coisa que eu queria falar aqui, uma pergunta, mais uma curiosidade minha, como foi voar na Air Korea? Aí foi muito legal, falam, cara. pior Então, companhia aérea do mundo, meu Deus. não, tem muita gente perguntando aqui como é que foi o voo na Revolution. Revolution é uma companhia no Alasca que eu voei, eu fui lá só para voar na Electra. Foi espetacular e está aqui no livro também. Então, quiser saber mais sobre esse voo, tem no livro, mas foi um voo maravilhoso no Alasca, estava um céu super azul, 30 graus, 15 graus abaixo de zero, assim, variando a temperatura. E eu voei na cabine do Electra, cara, o voo inteiro, então foi um sonho. E respondendo a tua pergunta, voar na Air Koryo foi bem mais legal do que eu imaginava. Ela tem essa fama de ser a pior companhia aérea do mundo, né? Mas não é. Não é. Eu fiz voos bem piores em companhias aéreas no Brasil. E eu adorei, assim, eu fiquei uma semana na Coreia do Norte voando em todos os tipos de aviões que eles têm. Assim. É uma excursão para quem gosta muito de aviação, é especial para quem gosta de aviação. Podia fotografar, podia filmar, podia fazer tudo que fosse relacionado a isso, assim, né? E aí tem mais um monte de perguntas que eu estou lendo aí, né? Qual o seu perrengue em uma aeronave? Eu fiz 2.400 voos em 201 companhias e eu tenho mais de 9.000 horas de voo, que é bastante tempo voando. Olha, eu praticamente não tive nada. Tive uma vez um incêndio na cozinha de um avião, tive uma mais séria no jato da Transbrasil, que foi, assim, ele pegou uma turbulência muito severa, chegando perto de pousar, assim, foi um pouquinho assustador, os pilotos ficaram assustados. E basicamente isso, assim, de resto eu não tive nada, assim, assim, de perder voo, assim, nada, assim, foram 2.400 voos praticamente excelentes aí, né? E assim, eu sou feliz voando. Eu acho que
é melhor passar um dia fazendo um voo ruim do que um dia ótimo no chão. É, isso é Então, verdade. enfim. Ó, o pessoal fazendo bastante perguntas aqui. É, Panda, qual será a nave preferida? Na é o verdade, qual o Electra. prefixo? É o Electra PPVJW. E é que a Varig tinha 15 Electras e eu cismei com o PPVJW, porque uma vez eu vi ele fazer um pouso muito maravilhoso e eu fiquei meio fascinado com aquilo e falei, não, esse é o Electra mais legal, a VJW. E aí, sei lá, curti Emendando mais. na pergunta do Electra, eu vou fazer uma pergunta pra você, que é até um pouco triste sobre a destruição, a demolição daquele Electra no Rio de Janeiro. DC-3. É, DC-3. Ah, aquilo é o que acontece num país miserável como o nosso, assim, né? Quando eu digo isso, eu sempre penso numa frase que eu acho que eu fui feliz nela, que é o seguinte: o Brasil é um país rico de recursos e miserável de decisões. Como é que pode você, assim, não quero saber a razão. Como é que pode você simplesmente mandar destruir uma aeronave que tem valor histórico, que estava lá há tantos anos? Enfim, ou seja, é uma cegueira. É um país que já cuida mal da sua história, né? As poucas coisas que são preservadas são destruídas, mal cuidadas. Então, assim, eu fico revoltado, assim, mas não surpreso, porque o Brasil ele é o país mais desperdiçado do mundo. Eu falo isso também, né? Ele é um país maravilhoso que se joga fora todo dia. Então eu fico muito, muito furioso. Foi por uma longa somatória de desastres, de pequenas tragédias como essa, que eu resolvi Sim. sair do Brasil e morar nos Estados Unidos. Porque eu quero o melhor para os meus filhos e a educação aqui é melhor do que no Brasil. Então eu pensei primeiro neles e depois em mim. Então é isso que eu Ah, quero para eles, assim, que eles tenham uma boa educação, a sim. melhor que eu consiga dar, na verdade. Assim. O pessoal perguntando aqui, o que você acha que vai acontecer com as companhias após o coronavírus? Bom, as que sobreviverem vão É, ter muitas dificuldades, porque ah, muito difícil. Assim. É uma crise muito séria que ficou longa demais, já está longa demais. Então, as companhias vão sair dessa crise muito machucadas, né? E infelizmente não dá para pensar outra coisa. Aí tem uma série de perguntas interessantes. O que eu acho da fusão Embraer e Boeing? Eu achava ótimo, acho péssimo que a Boeing desistiu, mas a Boeing também está muito mal, né? Então vejo com péssimos olhos a quebra do contrato da Boeing e da Embraer, infelizmente, né? Um casamento que tinha tudo para dar muito certo e infelizmente não deu assim no altar, né? Então não estou muito otimista em relação à aviação, não. Aliás, não estou nada otimista, né? Perguntando como é que anda o projeto da Breeze. Tá bom, tá andando. Hoje eu fiz uma reunião por Skype aqui, né, com a Breeze e com a Airbus. A gente está trabalhando. Então, hoje de manhã mesmo teve essa reunião aí. A gente está evoluindo com essa companhia nova aí nos Estados Unidos, a Breeze. o pessoal aqui tem até pergunta em espanhol. Se você tem que comprar estoques de uma sola aerolínea, qual seria? Qual seria? Azul. Ó, eu também. Ó, como você vê o futuro da Embraer? Eu vejo com uma velada preocupação. Eu acho que a Embraer tem que encontrar um parceiro. Se não é a Boeing, restam poucas outras opções. Ela talvez continue sozinha, mas eu acredito que a Embraer precisa entrar nesse jogo mundial, e para ela entrar é mais fácil ela dar as mãos e se juntar a um outro grupo empresarial ou industrial. Enfim, eu acho que é bom para a Embraer estar com alguém. Sozinho, nesse momento, não é legal. E eu não vejo realmente com bons olhos o cancelamento desse casamento da Boeing e da Embraer, porque, inclusive, eu fui um dos primeiros a apoiar enfaticamente esse casamento. E aí
sempre aparecem as pessoas falando, ah, você é entreguista, você está aí falando isso porque você mora em Miami, você virou gringo. Não, eu acho que a Embraer só tinha a ganhar com uma participação internacional de um grupo respeitadíssimo do ramo, como é a Boeing, né? Mas, Sim. enfim, não rolou. Pessoal mandando mais perguntas aqui. Pergunta que não para. É, Tem tô vendo. tem um pessoal, uma pergunta aqui que eu até iria fazer para você. O que você acha do futuro da Latam? Latam que recentemente pediu aí o que seria a recuperação judicial nos Estados Unidos, né? Na verdade, a Latam e a maioria das companhias aéreas do mundo, a Latam não está sozinha, elas pedem recuperação judicial, que é um instrumento para você ganhar tempo para poder reorganizar suas dívidas, né? Então, não tem jeito. A Latam fez isso porque ela foi obrigada a fazer isso. Ela não teria pedido recuperação judicial se ela tivesse voando voando como várias outras companhias, né? Sim. Então, ela teve que fazer isso, assim, né? Qual o comentário de pedido de recuperação? Não é uma jogada de mestre, Gustavo, é uma jogada de marinheiro, não de mestre. Assim, numa hora que você não consegue voar, não consegue ter receitas, você é obrigado a entrar com pedido. Talvez a maioria das companhias do mundo ou tem pacotes de ajuda dos governos, né? Como a gente está vendo aí, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo americano já falou que está dando, já começou a dar 52 bilhões de dólares para o setor, né? Sim. E como o governo brasileiro provavelmente ou não tem ou não quer dar, as companhias aéreas brasileiras vão ter que sofrer um pouquinho. Sem lutar, né? A Azul, já foi e é bem forte no regionalismo, né? A aviação regional tá tendo que cortar algumas rotas, não só a Azul, mas as principais companhias aí do Brasil estão cortando, né? Você diz aviação regional? É, a aviação regional. Na verdade, a aviação regional, a rigor, né, ela sofre por um problema que é endêmico ao Brasil, que é o custo, são os custos diretos e indiretos de se fazer o negócio no Brasil. A aviação regional, ela normalmente tem um volume pequeno de passageiros, né, ou menor do que as linhas domésticas maiores. Então, é mais difícil você ganhar dinheiro na aviação regional mesmo. Assim. E, além disso, você tem alguns custos muito sérios, como, por exemplo, combustível caríssimo. Na Amazônia, por exemplo, você não tem reabastecimento, a não ser nos grandes aeroportos. Então, você tem que voar com o tanque cheio para ir e para volta. Isso A falta de demanda também, né? o tamanho do mercado. Então, tem um monte de fatores assim que fazem com que a aviação regional no Brasil seja realmente muito desafiadora. E passou uma pergunta aqui assim, né, por que não tem? Você acha que tem mercado para aviação low cost no Brasil? Claro que tem no mundo inteiro. Só que no Brasil não dá para ser low cost porque as companhias pagam o combustível mais caro do mundo. É. Então, se no Brasil as companhias aéreas pagassem um preço médio mundial de combustível, dava para ter low cost no Brasil. Pessoal mandando mais perguntas aqui. A 380 deu adeus ou só bye-bye? Eu precisava entender a definição, a diferença entre adeus e bye-bye. Mas, enfim, não, o A380, ele em várias companhias está deixando mesmo de voar. Algumas companhias resolveram retirar o avião para sempre, ou pelo menos por enquanto, né? Quer dizer, se para sempre, acho que para sempre só a morte, né? Eu acho que a gente vai ficar aí alguns anos com algumas companhias ou voando muito pouco ou voando alguns dos seus aviões das frotas. Mas tem empresas como, por exemplo, a Etihad e Air France que aposentaram o avião e falaram não voltaremos a voar com esse avião. Vamos ver. Se a economia se recuperar rapidamente, e eu não perdi as esperanças disso acontecer, pode ser que eles mudem de ideia e tragam os aviões de volta. Aí você só precisa entender que o avião precisa ser preparado para ficar guardado para poder voltar, né? O Drono está falando, sim, o MD-80 da Delta parou, o 767 na American parou, o A330 na American parou. Tem um monte de companhias que aproveitaram essa baixa e estão racionalizando as frotas. Porque uma coisa que
pode ser muito oneroso, que custa muito, é você ter muitos tipos de aviões diferentes. Né? Quando você tem menos tipos de avião, você tem uma série de reduções importantes de custo na tua operação. Uma pergunta que eu achei legal aqui, Panda, a privatização da Infraero ajudaria as empresas low cost no Brasil a operar? Porque praticamente não temos nenhuma. A privatização da Infraero? É. Não. O problema da privatização no Brasil é o seguinte, ela é mal feita, como quase tudo que se faz no Brasil, porque quando se privatiza um aeroporto, o governo quer ficar bilionário ao vender esse aeroporto. Então, a empresa que ganha a concorrência, para começar a ter lucro, vai ter que cobrar muito dinheiro das companhias aéreas. Muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Então, por exemplo, eu vou te dar só um exemplo de uma visão dissonante. O David Neeleman, que é o empresário, fundador da Azul, norte-americano, super yankee, ele nunca foi a favor da privatização dos aeroportos. Ele sempre defendeu um modelo que seria o seguinte, que a gestão dos aeroportos fosse de cunho competente, como no setor privado, mas que os aeroportos não fossem vendidos a grupos econômicos privados, porque esses grupos, ao pagar os bilhões que o governo brasileiro exige para vender o aeroporto, precisam o quê? Precisam cobrar das coitadas das companhias aéreas e da casa do pão de queijo, de todo mundo que tenta fazer um negócio lá nos terminais, eles cobram caríssimo. Por quê? Para ver se recuperam esses investimentos de bilhões que fizeram. Então, assim, é a privatização mais mal feita do mundo. Tanto é assim que vários ou alguns aeroportos privatizados, as empresas que ganharam já pediram arrego, já falaram para o governo, falaram, a gente não aguenta, a gente quer devolver esse trambolho aqui, esse elefante branco. Então, é dessas coisas de chorar, né? O Brasil é de chorar. Por que a hélice do Electra era quadrada? Na verdade, tem dois modelos. Essa hélice que eu mostrei, a ponta dela é quadrada. Tem um outro modelo de hélice que é redondinha. E a companhia aérea podia escolher se queria a hélice redonda ou quadrada. Não sei dizer por que a ponta da hélice é quadrada, mas essa questão está respondida assim. Tinha a quadrada e tem a redonda. Os Electras militares, os Orion, né? Eles usam hélices de pontas redondas. Uma pergunta que eu queria fazer para você é que desde quando surgiu a fusão entre a LAN Chile e a TAM, você acha que realmente deu certo? Vai dar certo? Vai continuar? Porque na época que aconteceu isso eu fiquei muito... Ficou o quê? Acho que eu fiquei um pouco desconfiado que não iria dar certo. A TAM, assim, pelo meu ver, estava dando tão bem. Um exemplo aqui na região onde eu moro, tinha um museu da TAM em São Carlos. A Latam decidiu fechar, fechou alguns setores do MRO, da cidade, do aeroporto de São Carlos, então fiquei um pouco, assim, com receio dessa fusão entre a LAN e a TAM. Qual é a sua opinião? Na verdade, assim, a família Amaro, que era a controladora da companhia, após a morte do comandante Rolim, né, os herdeiros do comandante Rolim, que era uma pessoa maravilhosa e que eu tive muita, muita sorte de conhecer e trabalhar para ele, a família tentou levar o negócio e viu que o negócio estava ficando complicado economicamente. Até o momento que falou, olha, vamos vender isso aqui. E a LAN do Chile sempre, como cresceu barbaramente, cresceu porque foi e é muito bem administrada, a LAN entendeu que para ela ser uma empresa importante na América do Sul, ela precisava ter uma participação no Brasil. E ela tinha duas opções, montar uma companhia no Brasil, investir numa companhia nova, ou adquirir uma das companhias aéreas que operavam naquela época. E eles descobriram, até porque eles tinham uma relação ótima, os Cueto, né, os donos da LAN no Chile, e o próprio comandante Rolim, eles logo descobriram que o Rolim e que depois a família dele poderiam fazer negócio, poderiam vender a companhia. E foi assim que eles compraram. Né? Os Cueto conheciam muito bem a dona Noemi, o Maurício, enfim, os herdeiros do comandante Rolim.
E a LAN comprou a TAM porque a TAM estava mal das pernas, né? Essa é a verdade. Assim. Se tivesse bem das pernas, ganhando dinheiro e voando alto, provavelmente não teria essa fusão. A família resolveu se desfazer da empresa, vendeu, ganhou muito dinheiro com isso e saiu do negócio e deixou a administração para a LAN do Chile. E a LAN do Chile, né, eles não entraram nesse negócio para ganhar concurso de simpatia. Então, assim, é assim que eles trabalham, eles são bem frios, bem gelados, assim, né? Eles não ficam fazendo graça. Ah, vamos manter um museuzinho para o Rolim se divertir com o Spitfire. Eu choro toda vez que penso que aquele museu está fechado. Mas na visão dos donos da LAN, aquele museu era um tremendo de um elefante branco, porque ele era mesmo. Ele era maravilhoso, mas mal posicionado. Para se pagar, para pagar as contas, ele tinha que estar numa grande cidade. Rio, Sim. São Paulo, Belo Horizonte. Então, assim, muito chato, porque a gente que gosta, assim, a gente entende, né, que pessoas como o seu João Amaro, irmão do Rolim, e o próprio Rolim, eram caras que vibravam pela aviação. Eram caras que amavam a aviação, que não apenas ganhavam dinheiro com a aviação, né, mas que amavam esse setor. E, infelizmente, os Cueto, né, que são os donos da Latam hoje, né, que comprou a TAM e depois fundiu e criou esse nome, Latam, os Cueto não pensam assim, eles não são apaixonados por aviação, eles são apaixonados por dinheiro, eles querem fazer sempre o melhor negócio. Então eles pensaram com o bolso e não com o coração. Esse museu aí serve para alguma coisa? Não, senhor, fecha. Entendeu? E essa é a diferença entre os Cueto e a diferença entre um sujeito como o Rolim ou como o irmão dele, o João Amaro. Esses caras vibram pela aviação, amam a aviação. Eles pegam parte do dinheiro que eles ganharam na companhia aérea e vão lá e compram um avião velho e restauram e põem no museu. Lindo, lindo para a cultura, lindo para o país, etc, etc. Só que é prejuízo. Né? Então, enfim, tem a visão de quem ama aviação, que é a minha, né? Que fala, puxa, que pena, fecharam o museu lá, meu Deus, como vamos fazer? Eu queria ver aquele Spitfire, aquele Constellation. É uma visão de apaixonado. Aí tem uma outra visão, que é a visão do negócio. Fala, este museu dá dinheiro? Não, não dá. Dá prejuízo? Dá prejuízo. O pessoal, é um sucesso para a marca? Não, ele é muito bom, mas está lá no meio do nada, é longe, é difícil de chegar, difícil de sair. Desculpa falar assim, eu sei que é na tua região, mas eu que sou de São Paulo, né? Eu fui para o museu algumas vezes, pega a estrada, cara. É 3, 4 horas para ir, 3, 4 horas para voltar. Chega no fim do dia, você está cansado. Então, não é, né? Eles até acho que prometeram um museu de algumas aeronaves antigas da LAN, aí colocar essas da TAM na cidade de São Paulo, pelo que eu vi, mas acho que foi mais por falar. Eu não tenho a menor... E com essa crise agora, a empresa em recuperação, não vai rolar. Ó, o pessoal aqui perguntando, Panda, tu acha que a Azul sai na frente em colocar a TR e voar pelo baixo custo operacional? Não entendi a pergunta. Como é que é? Panda, você acha que a Azul sai na frente por colocar o ATR e voar pelo baixo custo operacional? Foi uma tremenda de uma jogada, né? As concorrentes esperavam que a Azul fosse pegar um avião maior, a Azul pegou um avião menor e deixou as duas comendo poeira, né? Porque nem a Latam nem a Gol estavam prontas para encarar uma Azul que ia comendo as duas pelas bordas, que é o que aconteceu, né? A Azul começou a pegar passageiro no Brasil inteiro, em mais de 100. Tá, a Fernanda aí. Manda, ó. Beijo, Fernanda. Beijo pro Rio de Janeiro todinho. O Gustavo, qual o maior ensinamento que você aprendeu com o David? A cuidar bem do dinheiro. O David sabe cuidar bem do dinheiro e eu passei a prestar mais atenção com o dinheiro depois que eu trabalhei com o David. Panda, você não pode gastar nenhum dinheiro, cara. Dinheiro é como grama e custo é como grama. Custo, ele não falava que dinheiro, ele falava custo é como grama, Panda. Custo fica crescendo o tempo todo que nem grama. Você precisa cortar. Tem que cortar custo na companhia. Custo é que nem grama, fica crescendo, cresce muito forte. Vai lá, corta custo o tempo todo. Falei, tá bom, David. Eu não pensava assim. Então, aprendi isso com ele. Uma pergunta curiosa aqui do Matheus. Panda, por que o Hub da Azul é em Campinas e não no Rio?
Pergunta para o Sérgio Cabral. A gente queria montar a empresa no Rio de Janeiro e, enfim, o Sérgio Cabral não facilitou, não ajudou. Pelo contrário, complicou. E aí, como complicou, a gente resolveu ir para Campinas e deu muito certo. Campinas é... O aeroporto é da Azul, né? Tava lá vazio, né? E nos negócios, o espaço que você não ocupa é do teu concorrente, né? Pessoal perguntando como é que tá a Breeze. A Breeze está bem, a gente ainda não pode dizer quando que começa, mas estamos trabalhando. Hoje teve uma reunião, participei de uma reunião com a Airbus, então está tudo indo. Pessoal aqui mandando mais pergunta. Vale a pena investir na Azul? Vale, claro, vale a pena investir, porque a Azul tem um modelo muito forte de negócios. Meu filho começou a investir na bolsa agora, e eu peguei e dei um dinheirinho para ele e falei, ó, tá contigo aí, vamos ver como é que você vai. E ele, sem eu empurrar, né? Ele foi lá e comprou papéis da Azul, entre outros, mas comprou bastante papel da Azul. Piloto Ganso, comandante Amaro Fontana e comandante Rolim Amaro, teria algo para falar sobre eles? Dá para escrever 5 livros sobre cada um. 2 monstros, 2 gigantes, 2 caras que me ensinaram muito, que me ajudaram muito, especialmente o comandante Amaro Fontana. 2 empresários de visão extraordinária, caras que mudaram a face, a visão, o jeito de toda a aviação brasileira. O comandante Omar foi um tremendo de um lutador, nunca teve a maior companhia aérea do Brasil, mas teve uma companhia que era maravilhosa. E o comandante Rolim, todo mundo conhece melhor a história dele, até porque é mais recente, e um sucesso de pessoa também. Ó, o Fernando Torres. Fernando Torres é um grande amigo, comandante na TAP, mandando um abraço de Portugal. Grande Fernando, abração para você. E tem uma coisa que eu preciso falar para ele estava ansioso. Você sabe o que eu estava fazendo hoje, Fernando? Eu estava dando os toques finais na edição número 3 do livro histórico da Varig, que vai ser relançado agora, nas próximas semanas. Então, para quem estava chateado que esse livro estava esgotado, boa notícia. Daqui um mês e pouco, edição 3 do livro histórico da Varig. Não o livro de fotos, o livro histórico. E essa edição 3 tem um monte de fotos novas, um texto melhoradinho, assim, tá bacana. Tá? Eu queria que você contasse um pouco sobre as suas aventuras. Olha, Marcela Ciselli, beijão, querida. Blue Angel lá na Azul. Eu tava vendo no seu canal, aliás, para quem não acompanha o canal, o Panda, tá um sucesso. Eu acho que um dos canais que eu mais me divirto hoje é o seu. Mas eu queria que você contasse um pouco de umas aventuras um pouco loucas, se você contou no canal da época que você fazia assim no Spotting, quando você era mais jovem. Bom, isso... Aventuras loucas a gente fez várias, assim. Mas as principais loucuras, por exemplo, eram pular a cerca do aeroporto de Campinas, de Viracopos, e fotografar na pista. A gente fazia isso de madrugada, tal, e às vezes ficava 10, 12 horas lá na pista. Assim. Então, sem água, sem banheiro, sem comida, com insolação, passando frio, calor, morrendo de medo de tomar mordida de cobra, de aranha, ficava lá no meio do mato, se escondendo, só para fotografar 5, 6 aviões por dia. Então, essas eram algumas loucuras. Uma coisa que a gente fez uma vez, por exemplo, foi ser jogado por um 747 que decolou. Tem até o vídeo no meu canal, enfim, na hora que o avião passa, bum, a câmera sai voando assim. Então, tá lá isso. E às vezes a gente surfava, né? A gente surfava o bafo, o calor dos aviões, assim. Era uma coisa muito bacana. A gente ficava no final da pista, assim, o avião entrava na pista e virava para decolar e ir embora da gente, assim, né? E aí, quando ele acelerava, a gente se jogava no ar, assim, e a gente não caía porque o vento do avião mantinha a gente meio que flutuando, assim. A gente ia caindo devagarzinho, assim. Isso era muito legal. Mas teve um monte de maluquices fotografando. Eu quase fui policial no México. Eu já tive que levantar as mãos para policiais nos Estados Unidos 2 vezes, uma em Miami, outra em St. Louis. Uma vez eu fiquei no meio de uma mira cruzada, não fogo cruzado, mas de uma mira cruzada na Itália,
entre um carro de assalto dentro do aeroporto e um helicóptero pairando em cima de mim, os dois caras com as metralhadoras apontadas para minha cara. Então foi uma vida, parece que eu estou morto, né? Mas foram anos muito maravilhosos, assim, muito bacanas. Era outro mundo, né? Hoje em dia, se você entrar dentro de uma área dessa no aeroporto, tchau, né? Porque, enfim, você é considerado um terrorista, tal, né? Naquela época não, era muito arco e flecha, assim, né? Era uma cerquinha de arame farpada, enfim. Então, era uma coisa completamente diferente, tal. Tanto que eu não recomendo ninguém se meter a besta e ficar pulando cerca de aeroporto hoje, porque a coisa hoje é muito mais séria do que foi na minha época, né? O pessoal perguntando quantos anos eu tenho. Quantos anos vocês me dão? Eu acho que é uns 45. Obrigado, Arthur. Não, eu tenho 56. 56, sou de 1964. Alguma vez na história houve algo parecido com o LEAP da Lockheed? Essa pergunta é bem técnica, né? O pessoal precisa entender o que é o LEAP. LEAP foi o Electra, quando começou a voar, ele caía, ele tinha um probleminha, ele soltava a asa. A asa arrebentava em pleno voo. E aí a Lockheed teve que chamar todos os aviões para a fábrica e reconstruir a estrutura da asa e da fixação dos motores. Um recall como esse, não. Vai ter agora com o 737 MAX, né? O 737 MAX vai ser um avião que vai ter que ser bem retrabalhado para poder voltar a voar. Pessoal perguntando aqui, Panda, você estava no 11/9, como absorveu tudo aquilo? Você estava como é que é? No 11/9. Como é que eu vi tudo aquilo? Eu vi eu fiquei completamente estupefato. Eu estava na casa do meu cunhado, que tinha chegado naquela hora de Nova York. Ele estava de lua de mel, tinha voltado, eu fui recebê-lo na casa dele. E a gente estava tomando café da manhã, minha mãe me liga e fala: um aviãozinho bateu no World Trade Center. Saluti dall'Italia, baci d'Italia, baci dall'Italia. Salute per tutti gli italiani. E aí a gente ligou a televisão, viu aquele negócio, eu falei: peraí, isso aqui não é buraco que um aviãozinho faria, como minha mãe tinha me informado inicialmente. E a gente estava vendo isso quando o segundo avião entrou. Aí eu falei: isso aqui é o seguinte, isso aqui não vai parar aqui, vai ter mais aviões caindo. Bidu, deu 5 minutos, falaram: olha, caiu um avião em Washington. Eu falei: isso aqui é o fim do mundo, isso aqui é a Terceira Guerra Mundial. Então, eu fiquei muito chocado e tenho uma curiosidade. Eu tinha fotografado aqueles 4 aviões. Nossa. Como eu sou um fotógrafo muito maluco, eu tenho 770 mil fotos de aviões. E eu saio fotografando, tento fotografar todos os aviões que voam, matrícula por matrícula, frota, por companhia. E eu tinha foto daqueles 4 aviões. Tanto que essas fotos saíram na revista Veja e na revista Time, aqui nos Estados Unidos. Então foi uma coisa muito chocante. Inesquecível, na verdade. Na verdade, sim, foi uma coisa que mudou a aviação para sempre, como essa crise aqui. Essa crise vai mudar a aviação para sempre também. Você acha que alguma companhia aqui do Brasil vai quebrar, já está quebrando, como a Passaredo, a Voipés, né? A Voipés, que recentemente comprou, recentemente não, já faz um tempinho, a MEP lá do Amazonas, parece que estava até fazendo sucesso, que estava trocando as aeronaves, né? Um pouco parecido com a ponte aérea, poderíamos dizer assim. Você compra com a Passaredo e voa com a MEP, ou vice-versa. Na verdade, a Passaredo assumiu o controle da MEP, né? Então, na verdade, não, assim, dizer que são 2 companhias não é mais exato. Olha, eu acho que está difícil para todas, viu? Eu não me arrisco a dizer que esta vai quebrar, aquela não vai quebrar. Está difícil para todo mundo. Em que sentido você acha que essa crise vai mudar a aviação? Abraço, sou seu fã. Obrigado. Olha, na verdade, acho que vai mudar em todos, porque uma coisa que a gente não deve esquecer é a seguinte: as pessoas consomem produtos que tragam uma sensação de valor, de recompensa, né? Então, você não vai comprar um produto que tem uma embalagem ruim, que é difícil de abrir, você não vai ficar hospedado num hotel em que a cama seja ruim, e você não vai comer num restaurante que a comida seja péssima. E a aviação, antes dessa crise, já tinha ficado inconveniente.
algo desagradável. Por quê? Sobretudo por causa da experiência em solo, né? Então, aquele negócio de tirar sapato, fila para raio-x, estava chato. Era chato voar. Não insuportável, mas era chato. E agora, com essa coisa de distanciamento, chegar 4 horas antes no aeroporto, enfim, pode estar passando do chato para o insuportável. E outras coisas, o governo inglês, por exemplo, falou, tudo bem, podem voar aqui para a Inglaterra de novo, só que quem chegar tem que ficar 14 dias de quarentena. Quem vai querer, Então, né? o que eu acho é que é muito cedo para fazer qualquer previsão, mas a coisa tá feia, viu? O que é? Tem Agora mosquito melhorou. aí? Não, agora melhorou. Eu tava colocando isso daqui pra iluminar. Agora melhorou aqui a iluminação. Então tá difícil, cara. Acho que vai ser um período muito delicado para as companhias. Isso é verdade. Pra A finalizar, que eu Gia acho que não. perguntando, você acha que o Embraer E2 vai perder a fatia do mercado para o Airbus 220? Ele já perdeu, ele não está conseguindo concorrer para e passo com o A220. Ah, pergunta legal do Leonardo Munhoz. Como você armazena as fotografias? Como eu armazeno as fotografias? Eu vou mostrar, mais do que falar. Vamos lá, querem ver? Ó. Ver? Então vou mostrar. Ó. Aí fica mais divertido, não é? Deixa eu só ver se não tem ninguém pelado aqui. Não tem ninguém pelado. Então, aqui, ó, a gente está no meu dormitório, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, que parece um espelho, na verdade é um armário. Esse armário é onde fica a minha coleção. Tá vendo aqui, ó? Então isso aqui, ó, vou me afastar um pouquinho para você ver. São quatro portas, tá? Ó. Isso aqui, vocês estão vendo, são os álbuns de fotografia, tá? Então os álbuns, eles estão organizados por companhia aérea, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, South African Airways. A gente pega aqui o South Africa, né? Deixa eu ver. Deixa eu mudar essa câmera aqui. Vou fazer assim, fica mais fácil. Pronto. Então esse álbum aqui, ó, tá? É o álbum de fotografias da South African Airways. Então aqui, vou mostrar contra a luz. Então, as minhas fotos de 747 da South African Airways, né? Ó. South African referência 747. Então, aqui é matrícula por matrícula. SPA, SPB, SPC, SPE, eu não consegui do SPD, SAC, SAG, SAR, olha lá. Então, assim, se você falar Panda, você tem foto da South African Airways? Tenho. Deixa eu ver? Deixa. Vem aqui no armário, né? Peraí, vou puxar aqui. Panda, você acha que alguma companhia aérea você não tem foto? Um negócio Tem que várias, faz. mas ó, então aqui estão os álbuns, né? E os álbuns estão organizados por cor. Então tá vendo? Ó, tem vermelho, tem roxo, tem esse cor de rosinha que é a Ásia, ó. Ásia Mix, ó, Japa Mix, tá vendo? Né? Então tá tudo organizado assim por região do mundo. Ó, aqui, por exemplo, tá o Brasil. Tá vendo? Transbrasil, VASP, Gol 1, Gol 2, TAM 1, TAM 2, TAM 3, BizJet, jatos executivos, Varig 1, 2, 3, 4, né? Então, esses 4 armários aqui, ó, tá vendo? Não são pequenos, né? Ó, é um armário de cima para baixo. Tá vendo? Ó? Está tudo organizadinho assim. Então, esses são os armários em que está a coleção de fotos em cromo. E aqui, eu vou mostrar aqui, estamos entrando no clube. Opa, a conexão tá. Tá vendo? Tá Tudo um isso pouco. aqui é foto. Aqui são fotos da minha vida. Fotos minhas ano a ano, tá? Então, foto de viagem, foto de pessoas, tal. E aqui tem os armários de foto de avião. Também catalogado por companhia. Lufthansa, Transworld, Transbrasil. Esse aqui tá meio bagunçadinho porque eu tô trabalhando muito nessas coisas aqui, né? E a patroa, minha mulher entrou aqui, ela tá vendo o closet dela. Será que a gente abre a gaveta com as calcinhas dela ou não? O que você acha? Hein? Eu acho melhor não. Melhor não, né? Senão hoje eu vou dormir no... Ó, álbuns de foto de avião. Aqui é papel, tá?
Váspidão. Coisa pra cacete. Opa, desculpa o barulho aí. E aqui, ó, uma perguntou, e as fotos digitais? Estão aqui. As fotos digitais estão em HDs externos numerados, ó. HD 3, HD 4, blá, 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 blá. Tá vendo, ó? As fotos digitais todas aqui. Ó quanto HD que tem. Nossa. Tá vendo? Isso aqui é HD de 8 terabytes, 6 terabytes, é muita coisa, né? Muita coisa. Tô no HD 28, só pra você ter uma ideia. Então eu prometo que eu não vou mostrar. Não vou mostrar a gaveta de calcinha da patroa, que senão vai dar uma confusão daquelas. Tá bom? Então, turma, é isso aí. As fotos estão guardadas em HDs externos, as fotos digitais, as fotos em papel naqueles álbuns e as fotos em cromo daquele jeito que você viu lá. Né? Eu vou ler umas perguntas aqui para finalizar, porque infelizmente o Instagram tem a procura de 1 hora de live. Isso. Por mim eu ficava aqui o dia inteiro, né? Ó, Panda, Azul Uruguai vai sair do papel? Qual a pergunta? Azul Uruguai vai sair do papel? Não, por enquanto não. O governo uruguaio é um governo burro demais, retrógrado demais, careta demais, socialista demais, aquele governo que... Vamos fazer a sociedade? Nós ficamos com 97,8% de tudo que der certo, vocês ficam com 97% do risco. Falar, aí não dá, né? O Gabriel Spotter perguntou, Panda, como está o andamento da Breeze por conta do Covid-19? Tá indo. Não tá fácil, mas tá indo. De novo, a pergunta para falar do Museu de Sinsheim, na Alemanha, né? Eu tive há muito tempo lá, é um super museu, mas falar de museu seria uma outra live, né? Deixa eu ver as perguntas agora na caixinha de perguntas aqui, que tem bastante. Vamos ler aqui. Você acha que retornamos em dezembro com pelo menos 70% dos voos? Cara, eu não sei. 70, 60, é muito... Eu não tenho, se eu tivesse essa informação, eu estaria vendendo ela. Sim. Deixa eu ler mais perguntas aqui nessa caixinha. Essa aqui já lemos no chat. Aqui, essa pergunta é legal. Qual é o aeroporto com mais ângulos para fotografar aeronaves fora do Brasil? Olha, é o aeroporto que tiver os melhores terraços, né? No Japão tem coisas muito boas. Eu gosto muito de Los Angeles, é um dos aeroportos preferidos para fotografar. Tem várias posições para você fotografar. E gosto muito de Zurique também. Zurique é sensacional para foto. Uma pergunta aqui, por que a Electra saiu de linha? Porque ele ficou velho. Ele começou a voar em 1959, então ele teria que ter saído de linha. Aqui tem mais perguntas aqui. Eu também vou sair de linha, porque eu também estou velho. Então, só não estou largando a asa por aí. Uma pergunta aqui curiosa. Qual foi o fim da Abra? A Abra foi uma empresa que teve sempre problemas de gestão, porque os irmãos Folegatti, que eram os donos dela, eram meio complicados assim, para fazer negócio. Eles não tinham uma estrutura muito organizada e correta de se fazer as coisas, e a companhia buscou investidores, conseguiu até alguma coisa, mas era muita confusão e não tinha uma gestão moderna e eficiente. Quantos aeroportos você já conheceu? Essa acho que é... não sei. Isso é uma coisa que eu nunca parei para contar. Olha, não sei. Eu fiz, não sei mesmo, deixa eu ver. Eu fiz 2.400 voos. Boa pergunta. Eu nunca parei para contar, mas alguns. Panda, como comprar o seu livro na Europa, pessoal? Com dinheiro. Isso é uma coisa muito importante. Sem dinheiro você não vai comprar. Não, agora falando sério. O problema de livro para a Europa é o peso. Custa 40, 50 dólares para mandar o livro. Então, toda vez que a pessoa me pergunta, eu falo, olha, o livro custa 50 dólares, mas eu preciso te cobrar 40 para enviar. A pessoa desiste, né? Então, esse é o problema. Eu envio. Se você quiser pagar 40 dólares de envio, eu envio amanhã. Eu tenho livros aqui nos Estados Unidos, o correio aqui do lado, eu vou a pé para o correio e envio. Para comprar no Brasil, como a Sharon, minha esposa, está falando, bettingbooks.com.br. Acabei de
de fixar aqui o comentário. Eu já quero comprar os seus livros, porque são sensacionais. Não tenho nem o que falar. A Varig ainda foi. Voltou. Voltou. A Varig ainda existiria se a Lufthansa tivesse investido mais? Acho que é essa a Se a pergunta. Lufthansa tivesse investido na Varig, a Lufthansa nunca investiu na Varig. Não tinha um centavo na Varig. Cadê? A Sharon falou, a lojinha vai ser na Betting Books mesmo, as camisetas chegarão em breve, ó. Isso, as camisetas estão quase prontas já. Camisetas, bonés, todo o material do canal Panda Aviation. Perguntaram como está indo bem, está com 26.600, quase 27 mil inscritos, com quase 500.000 de visualizações, então está indo bem. Panda, como está a caça das fotos dos últimos 7 Electras? Eu vou... Tá difícil, cara. Esses 7 Electras são aviões que eu venho caçando há décadas e eu não consigo encontrar. Quem sabe agora com as redes sociais. Mas vamos ver. O pessoal tá pedindo também para você fazer e-book. Para fazer o quê? E-book dos livros. E-book. Os meus livros são complicados porque eles são livros com foto, né? O livro com foto, para fazer e-book é difícil. Se eu consigo... Não, pode falar, já falei muito. Deixa eu falar uma coisa aqui publicamente. O Panda Aviation está indo bem, mas ele não estaria indo tão bem se não fosse por ter a minha mulher me ajudando, me apoiando, não apenas para fazer o canal, mas me apoiando psicologicamente. Assim. Então aqui vai uma declaração de amor para ela. Ó. Xaxá, você é o amor da minha vida, você é minha companheira. Dia 12 de junho tá chegando aí, Dia dos Namorados, e você é minha eterna namorada. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Essa pergunta aqui é... Panda, de onde vem sua inspiração para pintar aviões tão lindos? Primeiro, muito obrigado pelos aviões tão lindos. A inspiração vem de conhecimento, e conhecimento vem de paixão. A gente tem que estudar muito um assunto, aí quando a gente estuda, a gente se encanta, e ao se encantar com esse assunto, ele vira uma fonte de inspiração. Tem várias coisas que me encantam na vida. Comer me encanta, música me encanta. Então, assim, como eu gosto de música, eu leio muito sobre música, eu escuto muita música. E quanto mais eu leio, mais eu aprendo, menos besta eu fico, porque quando a gente aprende um assunto, a gente fala, nossa, como eu não sei nada dele, né? Como ele é grande, como ele é maior do que eu. Então, isso é muito importante, assim, você ter muito conhecimento. E é uma coisa que eu estava falando para os meus filhos. Eu falei, olha, vocês podem ser de uma outra geração, uma geração que não gosta de ler. Mas isso é um desastre, vocês têm que ler. Tem que ler mais, tem que ler de tudo e tem que ler sempre. Porque esse negócio de ficar o dia inteiro no YouTube, cara, você vai ter informação, mas você não vai ter profundidade. E para ter profundidade você precisa ler, e precisa ler livros e revistas. Eu acho isso mesmo. Eles falam, você é velho, meu, você é boomer, você é coisa de velho, papo de velho, meu, que lê o quê? Não, né? Eu escrevi 15 livros, eles leram 2. Enfim. Quem sabe? Eu queria te agradecer pelo convite. O Instagram já está aqui 1 minuto e 5 segundos restantes para acabar essa live. Eu queria te agradecer imensamente. Essa live também vou disponibilizar no IGTV e nas outras redes sociais. Desculpa pela minha iluminação fraca. Depois eu vou resolver isso. Tá bom, Arthur. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Foi muito legal conversar com você. Eu que agradeço e conte comigo para o que precisar. Também, cara. Valeu. Valeu, Grande abraço aí, um abraço para todo mundo na área. Obrigadão. Eu falei que você ia gostar, né? Realmente foi muito legal esse bate-papo. Então, se vocês quiserem mais, não esqueça de me seguir lá no Instagram, falar pra mim, deixa aqui nos comentários também.
Não se esqueça de deixar o like e compartilhar para seus amigos que também são apaixonados por aviação. Eu te espero no próximo vídeo de AGP Aero, que tem um vídeo super legal que eu fiz lá no Rio Grande do Norte, na GP Aero, também os diários de voo, e também do quadro Arthur Viaja, Rio Grande do Norte e Paraíba, que tá sensacional. Aguarde só então. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.